E o que temos para hoje é um fundo imobiliário SARI 11 que tem queda nos dividendos, inadimplência alta e uma vacância também considerável, mas dependendo do jeito que a gente olha esse fundo imobiliário, pode ser que pelo esse desconto que tem no valor da cota, seja uma oportunidade se o investidor tiver paciência suficiente para poder aguardar que o fundo passe por todas essas turbulências. Vamos analisar aqui esse fundo hoje para a gente entender realmente o que tem causado essa queda nas cotas, se essa inadimplência realmente é muito importante e por que os dividendos estão caindo, tá certo? E para a gente falar do SARI 11, vamos só fazer uma pauta aqui sobre o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, onde o SARI está incluído e reúne a média de mercado. O IFIX hoje está tentando fazer uma recuperação ali no acumulado do ano, positivo, 0,42, quase que 0 a 0, né? Teve uma queda forte no passar dos últimos 2 meses e agora ele vem se recuperando porque o fluxo de investidores do exterior está trazendo mais dinheiro também. E falando então especificamente do SARI 11, ou SARE 11, que é do Santander, a gente vê a sua cotação despencando desde o início do fundo. Olha só, uma queda acumulada de 60%. Esse fundo já chegou a custar quase R$112 e hoje está custando R$44,50. Já chegou a custar até 41. Então isso é um desconto muito grande e isso geralmente assusta muita gente. Isso aí vem reflexo também de crise sanitária, vem reflexo de alta taxa de juros, vem reflexo dos home offices constantes. Então tudo isso impacta. Por quê? Porque quem investe no SARI 11 está exposto a ativos de lajes corporativas, ou seja, esse SARI 11 ele tem 2 prédios e esses prédios são alugados para escritórios. Então se todo mundo trabalha de home office ou trabalhava de home office, os aluguéis ficam ali com uma certa vacância física, ou seja, o imóvel fica vazio ou ficam com vacância financeira, a empresa fica com dificuldade de arcar com as despesas, tá? Então ele tem essa ideia, mas ele também tem galpões logísticos, tá? Similar ao que o GARI 11 vem fazendo, só que o GARI 11 muito maior, tá? E ele tem esses 2 prédios que chama-se WT Morumbi e edifício Work Bela Sintra, tá? O WT Morumbi, ele é um edifício considerável no fundo imobiliário, então o SARI 11 tem 75% de participação nele, totalizando 35 mil metros quadrados de área bruta locável. Vacância de 23%, vamos destrinchar melhor essa vacância mais para frente aí, tá certo? Fica aqui no vídeo. Já o outro que é menor, o Bela Sintra, só tem 4.600 metros quadrados de área bruta locável, não tem vacância e vale 86 milhões de reais, contra o outro que vale 717 milhões de reais, é quase todo o patrimônio líquido do fundo, tá? Então por isso que é importante a gente focar nesse WT Morumbi. Os outros 2 galpões que ele tem é o seguinte, ele tem um em Santo André, onde é todo do fundo imobiliário do SARI 11, 100%, né, de participação, já é um galpão muito grande, 38 mil metros quadrados, com 0 vacância, e tem em Barueri também um galpão menor de 18 mil metros quadrados, que também é todo do SARI 11, também tem 0 vacância, e ele vale um pouco menos, 60 milhões, o outro vale 100 milhões. Então o que o SARI 11 tem? Ele tem 4 ativos físicos na carteira, um prédio grande, um prédio menor, um galpão grandão e um galpão menor. Além disso, o que ele mais tem na carteira? Ele tem fundos imobiliários. Ele tem o BTCI, CPTS, o Iridium, o VGIP, o KNSC e o MCCI. Para quê? Para gerar uma renda e para poder fazer com que o gestor tenha algumas manobras para ganho de capital nesses fundos imobiliários para gerar renda mensal e para gerar a valorização dos dividendos e do próprio fundo, né? Tem um pouquinho também de caixa ali em renda fixa, tá? Mas 82,5% estão ali alocados naqueles 4 imóveis que a gente viu. Então, valor de patrimônio do SARI 11, 814 milhões de reais. Por quê? Teoricamente, os imóveis valem 963 milhões de patrimônio líquido, somando ali, né, o WT Morumbi 717, o Bela Sintra com 86, o Galpão Barueri 60 e o Santo André 100 milhões. E ele tem mais dinheiro em caixa também, 150 milhões em aplicações financeiras, depois ele tem cotas dos FIIs e algumas letras financeiras do Tesouro também, né, que são aplicações de renda fixa. Soma-se tudo isso e tira-se a dívida que ele tem, que é esse CRI do WT Morumbi, que é do maior prédio, essa dívida é de 292 milhões de reais,
o fundo fica com 814 de patrimônio líquido, tá? Então é mais ou menos isso daí que a gente está vendo aqui. E quando a gente dá uma pesquisada mais a fundo, a gente vê que dividendos vem caindo com o passar dos meses. Os últimos 12 meses caiu, já chegou a pagar quase 12% em dividend yield, agora está com 8,7%, tá? Vem caindo também a sua performance quando se compara com o IFIX. O IFIX já é um índice que teoricamente é fácil de se bater com outros fundos bons. Já tem vários vídeos aqui mostrando fundos que venceram o IFIX, é só pesquisar aqui no canal, tá? Digita aí na barra de pesquisas fundos que venceram o IFIX, investidor classe média, que você vai conseguir achar, tá? Qualquer tema relacionado a investimentos, você digita na barra de pesquisa. Melhores ações para investir, investidor classe média, já vai cair direto nos meus vídeos, tá bom? Aí você tem essa rentabilidade que tá negativa, né? Junto combinando com a cota, e com isso os cotistas estão fugindo desse fundo imobiliário. Ele já chegou a ter 45 mil cotistas, hoje conta com 40 mil, tá? Ao contrário de todos os fundos imobiliários que a gente tem visto por aqui no canal, onde o aumento é expressivo no número de investidores dos fundos imobiliários, né? E o que acontece para ele ter essa desvalorização, essa queda nos dividendos, essa menos atratividade para os investidores? O que está acontecendo com esse fundo? É que quando a gente olha a parte de lajes corporativas, 2 imóveis que ele tem, um grandão e um menorzinho, a gente tem uma ocupação de 79% quando a gente olha a ocupação física, mas a ocupação financeira está menor, 68%. Então ele tem uma certa inadimplência. Essa inadimplência traz o quê? Traz uma renda menor para o fundo. Essa inadimplência faz com que os dividendos sejam distribuídos menor. E quando a gente analisa esse fundo imobiliário com outros fundos que estão mais saudáveis, o que o investidor faz? Ele tira o dinheiro daqui, coloca lá onde a gente tem fundo de laje corporativa mais sólido no mercado, tá? Para a parte de galpão logística, tá tudo certo, sem inadimplência física, sem inadimplência financeira. Aqui ele tem contratos atrelados ao IGPM, ao IPCA e ao INPC, tá certo? Na parte de lajes corporativas, nos 2 imóveis, reafirmando, ele está com um problema onde? No WT Morumbi. Por quê? Porque a vacância chega a ser de 32%, tá? Incluindo essa carência ali, a vacância financeira. Então, 32% de toda a receita do fundo é impactada por conta dessa vacância. Isso tem desanimado os investidores, né? O outro, o Bela Cinta, também tem uma vacância financeira. Ele não tem vacância física, mas tem vacância financeira, tá? As pessoas estão deixando de arcar com as obrigações dos aluguéis. E isso faz o quê? Com o fundo faz ele receber menos receita, distribui menos dividendos. Todo mundo fica triste e sai do fundo, tá? Na parte de logística está tudo certo, com algumas trocas de locatários aí, com contratos para ser revisionados, mas a gente não tem que reclamar de inadimplência física ou financeira. A gente entende aqui essa distribuição da carteira dele, aquele WT Morumbi que eu mostrei, que é um prédio grandão, que está com aquela inadimplência de 32%, ele compreende uma parte financeira muito grande desse fundo. 46% da participação financeira das receitas é vinda do WT Morumbi. Então, por isso que ele é um prédio muito importante para esse fundo, um dos principais. E quando ele está com essa vacância maior, isso impacta negativamente, né? Então é o seguinte, pessoal, mais ainda atrelado a isso, 31% do patrimônio líquido, que eu disse lá no passado aqui no vídeo, de 814 milhões, aqueles 292 milhões compreendem uma dívida, ou seja, uma alavancagem que ele tem do WT Morumbi. Isso reflete 31% do patrimônio líquido, tá? Só que é uma dívida que hoje está IPCA mais 6 e, segundo a carta do gestor, esse IPCA mais 6 está mais barato do que títulos de renda fixa do IPCA longo, sim, está por enquanto, né? Então, essa dívida para o fundo, teoricamente, ela é uma dívida mais tranquila, entre aspas, de se pagar. Só que o que acontece? Todo ano ele tinha um mês do ano que a parcela de amortização era muito maior, era gigantesca. O que ele fez? Ele dividiu em duas parcelas, totalizando 10% de amortização. Então é o seguinte, o que ele fala aqui na estrutura de aquisição da WT Morumbi, em conjunto com o imóvel, assumiu o CRI. Então ele comprou a participação da WT Morumbi e pegou o CRI ali, essa dívida de alavancagem de bandeja também, tá? Operação IPCA mais 6, pagamento de juros é mensal e as amortizações mensais seguem a taxa já definida. Dezembro e abril,
de dezembro até abril 0,35, maio 3,2, depois junho a outubro 0,35 e novembro 3,2. Então esses 2 meses o fundo tem uma despesa maior. Se nesse mês o seu dividendo for menor, saiba disso, tá? Ele tem ali até 2031 para pagar essa dívida toda e ele segue ali arcando com isso. Via fato relevante, o fundo nessa semana soltou para gente que a empresa WeWork não arcou com o pagamento do aluguel do mês passado, que era para ser pago esse mês, junho de 2024, tá? E ele tem várias unidades locadas, né? 2401, 2501, 2601, 2701, na ala B. Você pode ir lá dentro do fundo do prospecto e ver onde que está localizado bem esses andares aí, tá? Mas se realmente não houver pagamento da WeWork, vai impactar em 5 centavos na cota, né? O fundo que já vem distribuindo ele um dividendo pequeno, no mês de maio 33 centavos, estava 35, já distribuiu quase 60, 65 no passado. Então, observa que ele é um fundo que ele tem bons ativos. É um fundo pequeno, né? Poderia ter mais lajes. Mas é um fundo que tem um prédio grande, um pequeno, um galpão grande, um galpão pequeno. Diversificado até. Só que essa questão da vacância, esse retorno para os escritórios, como vários fundos de lajes corporativas estão com vacância também, o que acontece? Os possíveis locatários, eles têm muitas opções. Então fica concorrido para o fundo imobiliário locar a parte dele que está com vacância. Então isso torna-se mais difícil, vai se arrastar por mais tempo a diminuição da vacância. Então precisa-se de mais paciência. Então é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque para alguns investidores, esse desconto na cota pode ser uma oportunidade, porque está com 51% de desconto. A cota dele valeria R$ 88,00, ele está custando R$ 43,00. Então quem compra nesse valor mais baixo consegue um yield on cost absurdo quando o fundo se valorizar. Você vai ter uma taxa de aquisição da cota muito barata, se você ter paciência para esperar. Claro que eu não estou indicando que você compre esse fundo imobiliário, até porque o meu perfil de investidor, apesar de ser quase 100% em renda variável, que já é arriscado, e para a parte de fundos imobiliários, eu estou fugindo de fundos imobiliários que têm probleminhas. Então, os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira pessoal são fundos bastante resilientes, fundos bons, fundos que não têm problemas e não têm essas questões, tá? Mas às vezes você é um investidor que quer pegar parte do seu patrimônio, alocar num ativo que seja mais para um risco, para você tentar aproveitar um futuro ali, um retorno interessante, talvez seja viável para você dar uma estudada no SARI 11, tá? Porque é de uma boa administradora, ele é um fundo que tem uns imóveis bonitos, está numa localização bastante interessante, mas fica a critério de cada um. Eu, particularmente, a parte mais arriscada da minha carteira, eu deixo para as ações. Fundo imobiliário, eu quero fundo que paga dividendo igual todos os meses, tá? Logística, laje corporativa, seja escritório, seja galpão, tudo isso eu quero fundos mais resilientes. Mas tá aqui uma opção, tá? Então não aconteceu nada assim absurdo com essa questão desse fundo imobiliário em específico, é só que ele tem uma dívida grande, que compreende grande parte do patrimônio líquido, mais de 30%. Ele tem uma vacância que ainda está grande em comparação com outros fundos imobiliários, por isso que as pessoas ficam fora dele. E com isso ele tem uma diminuição nos seus dividendos. É só isso que aconteceu com ele. Então, resumindo, ele é um fundo híbrido de laje corporativa e logística, que começou em 2019, tem 814 milhões de patrimônio líquido. A cota seria R$ 88,00, mas o pessoal só está querendo pagar 43, ou seja, 51% de desconto. Preço ou valor patrimonial 0,49, 40 mil cotistas, mas já teve mais, tem uma liquidez boa, 1,5 milhão de liquidez média diária, até que é um fundo bastante negociado, tá? Dividend yield, aqui não se engane, tá? 12,06, por quê? Porque o valor da cota de mercado está muito baixo. Quanto menor é a cota de mercado e estável fica o dividendo, maior vai ser esse dividend yield, tá? Não se engane pelo dividend yield, ele pode ser pontual. E é isso, pessoal. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas aí sobre o SARI 11. Dá uma estudada, às vezes para algumas pessoas que tem parte da carteira mais para risco, seja uma oportunidade para o futuro, mas o que? Vai ter que ter uma paciência grande para esperar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito aqui, ativando o sininho para mim, tá?
Comenta o que você acha do SARI 11, que eu vou ficar feliz em responder o seu comentário. Eu sempre respondo aqui todos os comentários, eu preciso saber do seu feedback ou da sua sugestão também, tá certo? Aqui você viu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, eu te vejo no próximo vídeo, até mais.